Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Fique à vontade, você está na casa de Deus e hoje, como sempre dizemos no início, a prosperidade ela não está vinculada apenas a bens materiais, apenas a uma vida financeira no azul, no positivo, num saldo bom, não. A sua prosperidade ela vai se dar quando você estiver com todas as áreas da sua vida, com a bênção do Senhor. Quando dizemos prosperidade é dom de Deus, é que Ele quer que você tenha uma vida próspera. Uma pessoa, ela é realizada quando ela não tem condições para se manter financeiramente? Não é. Ela tem uma área da vida que precisa de um socorro. Uma pessoa que tem uma boa condição financeira, mas a família dela não está bem, essa pessoa é próspera? Ainda não, porque precisa de um socorro dentro de casa. Embora a mensagem hoje ela seja destinada, seja para a sua vida financeira, você não deve se prender somente a isso, mas deixar que Deus venha conduzir dentro do seu coração. A palavra dele diz, não é a nossa mensagem, eu vou abrir aqui no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 11. Isso é o que diz a palavra de Deus e merece toda a atenção. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Hoje você vai receber uma palavra, mas não é a palavra do pastor José. Não é meu testemunho de vida, nem o testemunho de vida de ninguém. Não é um livro de histórias, não é gibi. Eu estou aqui hoje para ministrar a palavra de Deus e merece toda a atenção, porque a partir de hoje a sua vida pode ser transformada. Se você der atenção àquilo que for pregado hoje, não só agora meio-dia, aos que vierem às 14 horas, porque não é o homem que faz, mas é o Espírito Santo usando cada um de nós. Jesus ele disse aos discípulos, o Espírito falará em vós. Então preste atenção, se você tiver aí caneta, papel, anote a mensagem que vai servir para você de alimento, talvez amanhã, e hoje ao sair daqui você pode se deparar com uma situação e falar, bem que o pastor José pregou, o Espírito de Deus usou ele, e daqui eu vou sair vencedor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 7. Provérbios, capítulo 13, no versículo 7. Nós iremos começar aqui, o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, nos dá instruções de como viver, e não só de como viver, mas de viver bem, de viver de maneira bem-sucedida, de viver ao lado da sabedoria, sendo guiado pelo próprio Senhor. Se você quiser se aprofundar mais, eu quero ser uma pessoa sábia esse ano, se aprofunde nesse livro. Provérbios aqui é um livro muito inspirado por Deus para abençoar. E eu comecei a preparar essa mensagem lembrando do que acontece com cada um de nós. No dia a dia você se depara com pessoas no seu trabalho, na igreja e dentro de casa, com pessoas que às vezes querem passar para você uma imagem que na verdade ela não é. Já viu aquela pessoa que quer passar algo que ela não é? Já viu aquela pessoa que quer passar aquela imagem para você, quer dizer algo e no fundo você sabe que não é verdade aquilo que ela está falando? Isso acontece infelizmente com muitas pessoas, só que no mundo espiritual isso tem muito peso. No mundo espiritual isso tem muito valor, e é o que eu quero compartilhar com você nessa tarde de segunda-feira. Provérbios, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Vamos entender então a primeira parte do versículo, e infelizmente é o motivo de muitas pessoas estarem em crise. É o motivo de muitas pessoas hoje estarem mal sucedidas, porque lá atrás, se tivessem enxergado esse versículo e tido a revelação de Deus, a vida dela estaria diferente. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. Isso daqui, para nós simplificarmos, é uma pessoa que vive de aparências. Quantos conhecem alguém que querem viver de aparências? Querem viver mostrando aquilo que ela não tem, ela se endivida para as pessoas verem que ela pode, ela não está em condições, mas vai lá e financia um carro 48 vezes,
até mais, para mostrar para as pessoas, para dizer que tem um status perante a sociedade, perante as pessoas, dizendo que está bem. Só que na verdade ela está se afundando cada vez mais, querendo mostrar aquilo que não é. E há pessoas também, a Bíblia continua aqui dizendo que se faça pobre tendo grande riqueza. Essa pessoa é aquela pessoa que é mais simples, mais pé no chão, mais humilde, fica mais na dela, porém também passa uma imagem de às vezes autopiedade. Ela tem, só que ela esconde, para que todo mundo ajude, para que todo mundo venha estender a mão. Vamos começar então nessa primeira parte do versículo. Eu gostaria que você abrisse a sua imagem, a sua Bíblia, no livro de Atos. Atos, no capítulo 19. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, no capítulo 19. Há pessoas que querem zelar por uma reputação, porque talvez lá no passado ela era uma pessoa que tinha realmente posses e que não aceitou. Talvez uma crise invadiu a vida dela, não estava preparada e acabou se afundando. Ela não aceitou aquilo e agora quer passar a viver de aparências. Para provar o quê? E para quem? A maioria das pessoas querem viver de aparências para mostrar às pessoas que ela nem se bate, como dizem aí, para mostrar para aquela pessoa que tem ódio, que tem inveja, que tem raiva, para mostrar que ela pode. Para quê? A gente precisa ter o pé no chão e saber qual é o nosso posto, e saber o que temos, para saber usar aquilo que temos em nosso favor. Atos 19, no versículo 13, é uma história conhecida, mas veja o que esses homens fizeram e o que aconteceu com eles depois. 19, no versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. No começo do versículo fala que eles tentavam invocar. Eles invocavam? Não invocavam o nome do Senhor. Eles tentavam invocar. Eles não tinham ainda aquela autoridade para fazer o que eles queriam fazer, mas eles estavam ali tentando. Veja-se também na vida profissional, na vida financeira, às vezes não é parecido. Você tenta mostrar algo que não é. Só que no final vai restar a vergonha. No final vai restar o quê? Uma vida onde você vai estar correndo atrás para alcançar aquela segurança financeira, aquela estabilidade financeira para você poder pelo menos se manter. Mas isso acontece com pessoas que querem mostrar aquilo que não são. Quando na verdade elas precisam ver os recursos que têm, aprimorar e depois sim ela será bem-sucedida. Vamos entender o que eu estou dizendo? Quando você vê aqui, os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Aqui nós entendemos que eles eram filhos de um sacerdote judeu, um dos principais. Então eles se apoiavam na fé daquele homem. Você pode se inspirar em alguém, não tem problema. A sua referência tem que ser Jesus. Mas às vezes uma história de alguém que venceu na vida inspira você também a crescer, a querer ser alguém bem sucedido. Só que aquela pessoa fez a parte dela e você precisa entender que você precisa fazer a sua. Você precisa entender que para você chegar lá também você vai precisar percorrer uma caminhada, vai ter talvez ali obstáculos que vão tentar parar, travar você. Só que eles não entenderam que o principal para eles terem essa autoridade no mundo espiritual não era ser filho de Seva, mas era ser filho de Deus. Antes de você ser filho do homem mais rico do mundo, ter ele como seu patrão, como a sua inspiração, o que você precisa ter primeiro é reconhecer quem você é saber quem você é, e assim você saberá onde você vai poder chegar. Quando você reconhecer, não, eu sou filho de Deus, e Deus, Ele me deu autoridade. Todo mundo diz isso, sim ou não? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 19. É um versículo que todo mundo sabe de cor e salteado. Só que, na prática, às vezes não funciona dessa maneira. Só que na prática, às vezes não funciona desse jeito, e nós queremos algo que nós nem sabemos se temos ou não. É o que aconteceu aqui com esses 7 filhos de Seva. Eles chegaram para expulsar, para tentar expulsar aquele mal, e foram envergonhados. Depois você vai ver o final da história, como que terminou.
e infelizmente acontece com muitas pessoas hoje e até dentro da casa de Deus. Não bastava eles serem filhos de Seva, eles precisavam era ser filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, eles iriam ter autoridade para expulsar todo o mal. Lucas capítulo 10, no versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Legal, muito bom, todo mundo conhece esse versículo. Agora vem 2 versículos para trás. No versículo 17 diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Bom, então aqui, que 70 são esses? Está referindo a que grupo de pessoas Jesus aqui? Aos discípulos, isso mesmo. Então eu entendo que para você ter essa autoridade, você precisa ser o quê? Discípulo de quem? De Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus? Uma vez eu preguei aqui falando sobre seguir a Jesus. Seguir significa andar no mesmo ritmo. Então para você seguir a Jesus, você precisa andar no ritmo dele. Ontem aqui o pastor estava dizendo, o pastor Jaime, as pessoas às vezes, elas querem a companhia do próprio Deus, a companhia de Jesus, e ele vai à frente, preparando o caminho para nós. Só que se nós pararmos no caminho, ele vai continuar. Nós é que precisamos andar no mesmo ritmo, seguir, e os discípulos ali entenderam. Eles ficaram felizes e maravilhados quando chegaram para Jesus e disseram: olha, até os demônios se nos sujeitam. Nós temos autoridade sobre eles. Foi o que faltou para os filhos de Seva. Porque a Bíblia chega a citar que eram os filhos de Seva, talvez até para nos dar essa ideia de que a nossa fé, as nossas conquistas, as nossas histórias, aquilo que temos, não depende de quem estamos apoiados. Não vai depender para você receber a sua bênção, a sua cura, o pastor José simplesmente falando, se você não tiver atitude e colocar em prática também. Ali não fala da conduta daqueles jovens, se eram jovens de bem com a sociedade, não chega a citar esses exemplos, falando sobre eles, porém, eles não tiveram autoridade para expulsar o mal. E quantos aqui dizem, pastor, parece que eu não tenho autoridade para dominar sobre a minha vida, parece que eu não tenho mais autoridade, parece que tudo foi tirado de mim. Você precisa entender, aqui o subtítulo do capítulo 10 é, a missão dos 70 discípulos. Aí no versículo 17, o que chama a atenção eram discípulos. Agora pula para o versículo 20. Aqui ele fala, isso dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, está o versículo 20 agora. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Quando fala assim, o vosso nome escrito nos céus, está falando de uma reputação? Não, porque a reputação é aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Só que a integridade, o caráter, o valor é aquilo que realmente nós somos. Entenderam? Pastor, mas se eu fizer isso, a minha reputação lá no meu serviço não vai ficar boa. Se eu não quiser ir para a festa com o pessoal, se eu não quiser ir lá com eles, ou fazer o que o meu patrão está falando, por mais que seja legal, minha reputação não vai ficar boa. Não, deixa a sua reputação de lado e permaneça com a sua integridade. Porque é isso que vai fazer você ter autoridade. Aqueles discípulos tinham. Eles saíram de 2 em 2 para cidades, para ali realizar a missão que Jesus tinha enviado e voltaram bem-sucedidos. Só que eles ainda estavam maravilhados pela autoridade que eles tinham. E Jesus disse, melhor que isso ainda, é o nome que vocês têm lá no céu. Qual o nome que você está tendo? O seu nome no mundo espiritual vai mostrar a sua autoridade também no mundo espiritual. Agora trazendo para a vida profissional. O pastor sempre conta que o exemplo daquele funcionário chamado Javier, ele trabalha na empresa, está ali trabalhando há um tempo e surge uma oportunidade de promoção. E o patrão dele chega, chama ele na sala e fala, aqui você trabalha nessa seção e vai passar aqui, número X desses engradados, e você vai lançar tanto. E era para ele alterar ali, e a cada número que passava, ele separava um que era para eles. E ele falou, mas, deixa eu entender, vai passar então 17 e eu lanço 16? Você vai fazer isso. Aí ele foi pensar, conversou com a esposa ficou balançada, era a fonte de renda deles, eles estavam apertados, era uma promoção que poderia mudar a vida dele. No outro dia ele chegou na empresa e falou, patrão, eu agradeço a sua proposta, só que eu não posso aceitar. Mas por que você não pode?
porque se eu aceitar eu estaria envergonhando o meu Deus e eu estaria envergonhando também a minha família. Eu não quero isso. Naquele momento ele abaixa a cabeça, o Javier, e o patrão dele se levanta e estende a mão. Você está contratado. Ele precisava de alguém íntegro do lado dele. As pessoas vão valorizar você de verdade quando ver a integridade no seu nome. Aí sim você terá autoridade. E isso eu estou dizendo no mundo profissional. Agora você viu o peso que isso traz no mundo espiritual também? Não fique lutando para passar para os outros aquilo que os outros vão ficar maravilhados de você, não. Queira ser o que você é, sabendo onde você pode chegar e você vai ver. Eu lembro no curso de administração que eu fiz na faculdade, que o professor ele deu exemplo de crescimento. O crescimento sustentável é aquela pessoa, aquela empresa que cresce, estabiliza. Cresce mais um pouquinho, estabiliza. Cresce mais um pouquinho, estabiliza. Ela vem crescendo com base. No mundo espiritual, para nós crescermos também, temos que ir crescendo sem parar, cada vez mais. Só que as coisas não acontecem do dia para a noite. Haverá um tempo, haverá uma caminhada, um percurso na qual você vai percorrer e você vai ver que no final a recompensa será muito maior. Tem pessoas que querem tudo de mão beijada. Eu me lembro, aos 18 anos de idade, eu não tinha habilitação, mas eu comprei um carro. Comprei um carro, só que eu não tinha habilitação. Por não ser habilitado, eu ainda não sabia dirigir. Então o que eu fiz? O carro ficou 8 meses parado. Se eu saísse com aquele carro, eu iria trazer prejuízo para mim, para outras pessoas, e eu só ia me complicar. Então nisso daí eu entendi que pior do que você não ter alguma coisa, é você ter e depois perder. Pior do que você não ter talvez o carro dos sonhos. Pior do que você não ter esse carro dos sonhos é você ter e depois não ter condições para pagar e perder esse carro. Você perdeu esse carro e o pouquinho de dinheiro que você tinha para conseguir ele. Então você tem que entender que você vai ter aquilo, mas aquilo vai começar a dar fruto nas suas mãos. Aquilo que você tem, aquilo que você recebe, aquilo vai começar a frutificar quando você saber trabalhar com aquilo. Agora esses jovens, os filhos de Seva, eles não sabiam a autoridade que tinham nas mãos. Se eles soubessem, eles teriam expulsado aquele mal. Eles teriam expulsado aqueles demônios, mas eles não sabiam. Eu separei aqui alguns tópicos nas áreas de nossas vidas que às vezes você quer tanto, aí quando você consegue, você não consegue manter depois. Estão entendendo? Na vida profissional, a pessoa quer tanto uma promoção, eu sempre digo isso, quer tanto a promoção chega para ela, só que ela não sabe exercer aquela promoção que foi dada. O que vai acontecer com ela? Vai perder aquele cargo e vai voltar ao cargo anterior. Isso se não for mandada embora. Não foi mais vergonhoso? Não é melhor ela se preparar primeiro, se revestir, para depois ir lá e exercer? Aqueles jovens ali, talvez eles viram, como ele diz, Paulo expulsando o demônio, e no nome de Jesus, só que eles ainda não estavam preparados, eles não tinham aprendido, eles tinham visto, eles entenderam como fazia, mas não tinham aprendido de verdade, não tinham autoridade. Na vida sentimental, às vezes a pessoa quer tanto namoro e investe tudo que tem no Joãozinho. Aí a moça vai e consegue namorar o Joãozinho. Só que o namoro começa briga, discussão, ciúme de um lado e pronto. Daqui a pouco o que acontece? Os dois separam. O coração dela fica mais arrebentado do que quando ela só viu o Joãozinho como amigo. Não adianta você querer tanto algo se você não estiver preparado para aquilo. Aqueles jovens foram afoitos. Não, eu vou expulsar aqueles demônios ali também. O que aconteceu com eles? Só a vergonha depois. Queira aquilo que você está preparado. Se você não estiver, se prepare e você vai receber. Há pessoas, como a Bíblia diz em Provérbios 13:7, há pessoas pobres querendo se fazer de rica. Não vai adiantar de nada. Ela querer se fazer de algo, o cartão não vai aumentar o limite, a conta bancária não vai engordar, não vai acontecer nada. Agora, vamos continuando aqui. Vamos voltar para Atos, capítulo 19. Atos, no capítulo 19, no versículo 15, respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O nome deles era conhecido? A Bíblia só cita como os filhos de Seva. Como eu estava aqui dizendo,
O nome seu precisa estar escrito no céu. Como assim? Você precisa ter autoridade no mundo espiritual. Aqui temos obreiros, temos aqui membros, tem pessoas que são mais próximas, outras não. Aquelas que são mais próximas, pelo menos o nome a pessoa vai saber. Sabe quem é que está ali do lado. Agora o diabo, o espírito mau não conheciam aqueles jovens, não sabiam quem eles eram. Não era conhecido. Eles não tinham autoridade. Toda autoridade ela é conhecida. Todo mundo aqui conhece o nome do prefeito, sabe o nome do governador, o nome do presidente, todo mundo sabe, é uma autoridade. Agora aquela pessoa que quer passar a ter uma falsa autoridade, essa pessoa só é envergonhada. Essa pessoa não vai chegar a lugar algum. E aqui o próprio espírito mau, imagina a vergonha dizendo: conheço a Jesus, sei quem ele é, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Em outras palavras, quem vocês pensam que são para vir falar com a gente desse jeito? Versículo 16: e saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha a vergonha da pessoa, que ela quer passar o que não é. Eu dei aqui exemplo da vida profissional, dei exemplo aqui da vida sentimental, mas finanças também acontece. Às vezes a pessoa recebe uma herança, recebe um valor altíssimo e pronto, ela acha que vai curtir a vida e nem sabe como lidar com aquele valor. Era melhor ela viver na simplicidade do que receber uma quantia alta, porque depois ela vai voltar e ficar mais pobre do que era antes, sabia? Eu estava vendo uma vez uma reportagem onde o homem recebeu um alto valor. Foi jogar aí nessas lotéricas da vida, fez um jogo, ganhou, uma bolada, ficou milionário. Começou a gastar com tudo que podia. Ele falou na entrevista que que ele não lavava roupa. Ele usava, quando sujava, ele jogava fora e ia lá comprava outra. Ele ia nos restaurantes, estava lá todo mundo comendo, restaurantes mais caros. O que ele fazia? Pagava para todo mundo. E assim foi esbanjando, não comprou casa, mas tinha carro de luxo, não ajudou a mãe dele morava lá no Nordeste, uma casa simples, pobre. O que aconteceu? O tempo foi passando, e aquele dinheiro que ele achou que nunca fosse acabar, um dia acabou. O que ele foi fazer? Morar com a mãezinha, agora de favor com a mãe. Nunca fez nada pela mãe, e nem a casa agora ele tinha. Teve que morar com a mãe de favor. Olha a vergonha para esse tipo de pessoa. Ela quer tanto e quando recebe não sabe o que fazer. Agora outra coisa também, até amizade. Sabia que a amizade em excesso pode acabar estragando? Amizade em excesso, como assim? Não é mensagem não, mas vai lá em Provérbios, volta para Provérbios, capítulo 25, no versículo 16 e 17. Provérbios 25, no versículo 16 e 17. Achaste mel? Come o que te basta, para que, porventura, não te fartes dele, e o venhas a vomitar. O mel é algo gostoso, ainda mais naquela época era citado como algo de fartura, algo desejável. Só que você achou? Como que te basta. Em outras palavras, não fique com excesso, porque aquilo pode te fazer mal. Eu falei sobre amizade, ó, o versículo 17. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. E quantos aí já passaram por uma situação dessa? Está ali o dia inteiro na casa do vizinho, fica no muro, conversando, pega ali uma coisa emprestada tal, e fica todo dia vai ter uma hora que vai enjoar. Assim também, na nossa vida, os excessos. Ah, pastor, mas a nossa mensagem é sobre autoridade, sim. Só que esse exemplo que eu estou dando é para você tomar cuidado para saber usar aquilo que tem. Até uma amizade em excesso pode fazer mal. Quantos aí que eu vi, acompanhei já, de repente, viraram amigos, saíam o tempo todo, viviam para lá e para cá, e hoje nem conversa, nem olha mais na cara um do outro. Até eu já passei por isso, achava, nossa, essa pessoa vai correr comigo lado a lado, é uma pessoa que eu vou ter uma amizade para toda a vida. Não é nada, alguns meses só, e depois tudo acabou. Tudo precisa da sua dose. Agora, autoridade, como que você vai buscar essa dose? Como que você vai saber que aquilo que foi te dado vai ser benéfico para você ou vai te fazer mal? Na hora que você assumir a sua autoridade.
como Jesus ali estava dizendo aos discípulos, que eles tinham autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que eles tinham ali toda a autoridade, tinham um bom nome também, eles deveriam saber usar aquilo em favor de si mesmo. Vamos voltar um pouquinho aqui, Provérbios 13, onde nós começamos, Provérbios capítulo 13, no versículo 7. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Eu me lembrei também de um outro caso bíblico, para mim, na minha opinião, foi um dos piores reis que Israel teve. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 11. Na minha opinião, um dos piores reis que Israel teve, porque foi uma pessoa que assumiu um cargo de autoridade e não soube lidar com esse cargo. Lembre-se, quando você pede algo que você não tem condições, é melhor você nem pedir, porque se você tiver, você pode perder e ter a vida pior do que era antes. Entenda o que eu quero dizer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, no versículo 43. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui o Salomão morre, tem um filho Roboão, e agora passa a reinar no lugar dele. Versículo 1 do capítulo 12. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Iriam colocar agora sobre ele a autoridade. Agora você é o rei, então foi todo mundo lá. Agora, no versículo 4, diz assim: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que se nos impôs, e nós te serviremos. Aqui ele se depara com a primeira situação, o primeiro conflito no reinado dele. Chega Jeroboão, chega ali todo mundo e fala: Roboão, o seu pai aumentou o nosso jugo, alivia ele. Em outras palavras, se você cuidar da gente, a gente vai cuidar de você também. Para você reinar sobre nós com autoridade, nós iremos ajudar você. O que acontece? No primeiro conflito, a primeira decisão que Roboão precisa tomar, ele vai tomar conselho com os anciãos, começou certo, que eram os que aconselhavam Salomão, e depois foi tomar conselho com os jovens, aqueles que haviam crescido com ele. Quando ele toma conselho com os anciãos, e ele toma conselho com os jovens, qual conselho que ele obedece? O dos jovens. Continuando aqui, no versículo 14. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O título aí do capítulo 12, Roboão causa separação entre as tribos. Nesse momento houve uma revolta em Israel, e o homem que tinha 12 tribos começou a reinar. O que acontece? Fica com 2 tribos, Judá e Benjamim, e o restante segue Jeroboão. Foi um dos piores reis que teve. Logo no início o reinado dele já se dividiu. Se fosse uma empresa, já tinha falido, quebrado de primeira. Ele não soube lidar com a autoridade que tinha sido dada a ele. Talvez um despreparo, com certeza, subiu para a cabeça, quis ser alguém mais duro que o pai dele, achando que as coisas iriam fluir, iriam dar certo, quando não. Ele procurou conselho com pessoas erradas, mas ele tinha autoridade e não sabia lidar. Aqui fica até uma mensagem para a gente também. E quantos líderes, quantos patrões, quantos gerentes, quantos presidentes e executivos de empresas ficam dando ouvido para aqueles que têm menos experiência, e depois a empresa quebra, a pessoa vai à falência. Você precisa procurar andar com pessoas sábias que já passaram por uma situação para poder te ajudar. O problema é que muitas pessoas às vezes têm um potencial muito grande, como eu acredito que Roboão tinha, só que procura escutar pessoas que, em outras palavras, estão num patamar inferiores ao dela. Procure escutar aquelas pessoas que irão acrescentar na sua vida, pessoas experientes, os líderes espirituais, pastores que estarão te orientando de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, não com testemunho de vida. Aqui nós podemos até contar uma hora ou outra algo que aconteceu para mostrar para você que funciona, porém é a palavra de Deus só que você precisa. Ela vai ser a sua autoridade. Ela é que vai transformar os seus dias em dias bem-sucedidos. Amém?
Amém ou não amém? Diga para o seu irmão aí do lado, aprenda a usar o que você tem. Isso, diga para ele, aprenda a usar o que você tem. É o que nós precisamos às vezes. E naqueles filhos de servo, o que restou para eles? Foi a vergonha. Agora um texto que me chama muita atenção para nós terminarmos também. Segundo livro de Samuel, um pouquinho à frente aí de Reis. Um pouquinho antes de Reis, atrás de Reis, perdão. Segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Essa história é o oposto daquilo que nós falamos hoje. E é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Segundo Samuel, no capítulo 9, no versículo 3, diz assim: E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos pés. No versículo 6, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuos comerás pão, aonde? À minha mesa. Versículo 8, então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete fazia parte da linhagem de Saul, era neto de Saul, filho de Jonatas. Um pouco atrás você vê a aliança que Jonatas e Davi fazem, onde um iria cuidar da descendência do outro. Então os dois fizeram aquele plano, fizeram ali aquele pacto, fizeram aquela aliança, e o tempo passou. E quando Saul foi morto, Jonatas foi morto, o que aconteceu? O Davi se lembrou. Ô Ziba, tem alguém da casa de Saul para usar de beneficência? Ele lembrou do voto que ele tinha feito. Ah, tem Mefibosete. E foram lá até a cidade de Lodebar para chamar esse Mefibosete. Mefibosete era aleijado. A Bíblia conta também que a babá dele estava correndo no meio da guerra quando Jonatas e Saul foram mortos, assassinados. E ela correndo ali, o Mefibosete tinha 5 anos de idade. Ela correndo, ele acabou caindo e ficou manco, ficou aleijado das 2 pernas. Então foi um acidente que teve. E como que o Mefibosete se via? Como um cão morto. Era assim como ele se via. Ou seja, é o oposto daquilo que nós estamos falando. É uma pessoa que tinha autoridade, só que ainda não usava. Ele tinha, eu posso dizer assim, ele tinha dentro de si, da linhagem dele, ele tinha autoridade para estar sentado à mesa do rei, só que ele se via como um cão morto. E hoje o problema de muitas pessoas dentro da casa de Deus, tendo acesso também ao banquete do rei, a palavra que é dada, as pessoas se veem como um nada, as pessoas se veem como mais um na multidão, as pessoas se veem sem valor. O que acontece? Se o Davi não houvesse chamado ali Mefibosete, Mefibosete ia ficar o resto da vida ali vivendo de migalhas, vivendo ali. Imagina uma pessoa naquela época, o desespero dela, naquela época difícil, a pessoa já aleijada. E uma observação também que se tem, é que quando um rei assumia o trono de outro rei, era tradição, era costume, ele exterminar toda a geração do rei que havia passado. Então Mefibosete, ele até teria um trauma, um medo de se apresentar diante de Davi, porque ele falou, Davi vai me matar. Se eu chegar lá, o Davi vai acabar matando. Por quê? Se um rei assume o reinado, ele teria de matar toda a descendência do rei antigo, porque senão poderia haver uma revolta, uma rebelião. Enfim, quando ele chegou, ele fala, quem sou eu? Sou teu servo. Eu sou como um cão morto. Não, ele passou a comer constantemente na mesa do rei. Olha no versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Não importa o que aconteceu com você no passado, o que importa é que a partir de hoje você vai poder comer à mesa do rei também. Toda autoridade que você não se achava que não tinha, vai ser restituída, colocada para você. Mas lembre-se daquilo que Jesus falou. Ele falou aos discípulos, eis que vos dou poder, autoridade, e nada vos fará dano algum, nada vos fará mal algum. Se você quiser ter essa autoridade, você vai comer de contínuo na mesa do rei.
Só que para comer de contínuo na mesa do rei com essa autoridade, você precisa ser um discípulo e usufruir depois dessa autoridade. Não fazer como Roboão. Tinha autoridade e perdeu tudo. Deus quer te capacitar hoje para você usar a palavra dele em seu favor e você ser levantado, um guerreiro, um homem mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé aplaudindo ao nosso Senhor Deus. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.